amigo Pequeiroz, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Roberto também, claro. Ouvintes do Contraponto e da Rádio 1200 AM. Pequeiroz, bom dia. A gente está começando o Momento das Promessas agora. Pedro, a gente teve na semana passada, na sexta-feira passada, um policial assassinado aqui no estado do Ceará, policial do Cotá, né? Então a gente tem que é um policial bastante preparado. E chamou a atenção, inclusive foi destaque na página das promessas, a falta de divulgação da imprensa cearense para a morte desse policial. A gente vai puxar esse assunto também puxando o outro lado, o caso do Rio, né? Que a gente vai eu vou trazer algumas coisas aqui, você também pode comentar. Mas primeiro em relação aqui ao estado do Ceará, por que a mídia cearense não deu esse destaque? Aqui na Rádio Clube a gente deu, né? Tanto o programa do Sabino, que estava no momento da morte dele, estava no ar, trouxe, como a gente aqui na segunda-feira deu, né? Mas a gente viu que o Diário Nordeste não botou nem na sua página principal quando aconteceu. O Jornal O Povo também deu um destaque pequeno e bastante esquisito o texto do Jornal O Povo, enfim. Por que isso? Imagina se fosse um policial matando alguém, hein, Pedro? Como seria? Realmente esse é um problema social, né? É um problema de Estado. A gente observa, né, enquanto profissional de segurança pública, que sempre há uma inversão de valores nesse sentido de segurança pública. Quando ocorre realmente um incidente, a execução ou a tentativa, o latrocínio de policial militar, o agente da segurança pública, não há quase destaque nesse sentido. Mas realmente quando o caso é inverso, quando o agente da segurança pública, por alguma razão que precisa muitas vezes ser apurado com muita cautela, comete qualquer excesso ou no exercício do cumprimento do dever legal tem que ferir alguém, a mídia e a sociedade vivendo aí essa crítica exacerbada sobre essa operação no Rio de Janeiro, que também eu não entendo por que o STF tem que estar envolvido em estar ou não estar permitindo que a polícia faça seu papel. Não existe nenhum Estado democrático de direito que não haja uma polícia para combater, né, para conter qualquer prática criminosa, para que o cidadão de bem, o republicano, o democrático, né, tenha a liberdade que lhe é assegurado. Sim. Então, se a gente continuar como está, a gente vai viver em barbárias, né? Aquele que tiver a força maior é quem vai liderar, né? A gente vê aí, no caso do Rio de Janeiro, o arsenal que for apreendido, onde você sabe que no Brasil ainda em tese, proibido o porte de arma, né? E aí você vê um monte de pessoas, as emissoras até bala de aí, canhão, o Pedro, de canhão para derrubar blindado. Eles aprenderam lá. Pois é, o Brasil tem esse câncer, é um câncer que a gente não sabe ainda como conter, porque a gente percebe que a própria sociedade, ela valida esse tipo de coisa, né? A gente vê que a sociedade civil, ela não tende a, de imediato, ficar do lado do Estado, do lado da polícia. Ela tende a achar que deve ficar com peninha daquelas pessoas que resolvem viver à margem da lei e fazendo as piores atrocidades que você possa imaginar, né? Como eu ia dizendo, as imagens que por si só foram mostradas pela emissora, mostra ali o modo operante de fuga e o arsenal que era conduzido por essas pessoas que foram monitoradas passo a passo e certamente não aceitavam a prisão e foram algumas delas lesionadas, né, ao ponto de vir a óbito. E aqueles outros que nos parece que foi possível entregar-se, né, ou a polícia conter,
foram presos como um dos maiores né, traficantes lá da favela lá do Jacarezinho. Inclusive, Pedro, olha a situação. Você imagina, olha, Márcio, a situação. O Fachin, o ministro da STF, se baseou em um vídeo falso para pedir investigação sobre a chacina do Jacarezinho. O que eu quero... Olha o que aconteceu, Pedro. Imagine se fosse o contrário, um vídeo que provasse de vez que os policiais estivessem corretos, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária da UFRJ, pediu para o gabinete do Fachin, Márcio, enviou um vídeo dizendo que era da chacina do Jacarezinho, sendo que o vídeo era do ano passado, de um caso lá do Rio Grande do Sul, onde bandidos vestidos de policiais mataram outros bandidos. Então, e devido a esse vídeo, o Fachin fez o pedido, olha aí, Pedro, o Fachin fez o pedido com esse vídeo fake que o Ministério Público apurasse com mais lesão. Lembremos que o mesmo Fachin é o ministro que impediu a polícia do Rio de Janeiro de fazer operações no Morro. Então, você vê o modus operandi do ministro? Será que se ele recebesse um vídeo que provasse a inocência total dos policiais, até que eu acho que estavam no seu cumprimento do dever, até porque, lembremos, teve documento vazado do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles sabiam dessa operação, eles sabiam com antecedência dessa operação, e foram muito pesados, mataram um policial, eles chegando, eles já mataram um policial, então mostrou que eles estavam com armamento pesado, as imagens mostram isso, e que estavam fortemente para lutar contra a polícia ali. E o ministro da STF se baseou em um vídeo falso para pedir investigação por parte do Ministério Público. Será que o contrário aconteceria, Pedro Queiroz? Obviamente que não, né? Porque, como já falei, não há muito entusiasmo, né, por parte do Estado quando ocorre um caso contrário. Vindo aqui para o Ceará, em 2014, 2015, nós tivemos um grande índice de morte de policiais militares, especificamente, né? Obviamente teve também outros agentes, mas houve uma caça, né, uma matança exacerbada contra policiais militares. E naquela ocasião, a gente fez um requerimento, fizemos um levantamento, e com a ajuda da, então, na época, do Socorro França, que estava à frente da corregedoria, nós conseguimos convencer o governador de criar a 11ª Delegacia de Homicídio, que se tornou especializada em buscar, investigar e prender, né, aqueles assassinos e outros agentes. E combinou também, logo em seguida, com aquela qualificadora que, à época, o deputado Cabo Sabino, conseguiu no Congresso aprovar, né, para que aumente a pena daquele meliante, né, que vier a ferir e matar policial e extensivo, inclusive, a família, o que é muito bom. Porque muitas vezes o meliante, não tendo como atingir o policial, devido à sua preparação, né, embora que deficiente, mas ele, de qualquer forma, tem um preparo para se proteger, né, dos criminosos. A família muitas vezes não tem esposa e filhos. Então, muitas vezes, a família ela é atingida como forma de fazer com que o policial sofra, como se fosse uma represália. E esse caso aí do Prédio Futuro é muito emblemático. Por quê? Porque você vê o policial que era estudante de engenharia, estava no exercício da sua a folga da polícia, fazendo lá seu estágio, quando os meliantes chegaram e procuraram especificamente por essa pessoa. E lá de imediato já executaram ele, né? O caso ainda, no caso do Rio de Janeiro também, e ele estava vestido de policiais, inclusive, né, Pedro?
o caso aqui do Ceará, eles estavam vestidos de policiais civis, né? É, Estavam usando... Agora já foram 2 presos, né, Pedro? Eu acho que a verdade vai chegar à tona, viu? sem dúvida nenhuma. E interessante que naquela mesma noite daquele dia, houve mais 2 atentados, né, que não Isso. tiveram tanta ênfase como foi o caso do colega que veio a óbito, mas houve mais 2 tentativas. Houve, a princípio, alguma busca de querer acreditar que era uma represália por conta lá da questão do Rio de Janeiro, que deveria ter aí os cartéis aí ter orientado, né, que seus adeptos praticassem esse tipo de atentado para poder, digamos assim, querer marcar território, dizer para o Estado e para a sociedade que eles são organizados, né? Mas eu entendo que o Estado, apesar de toda a sua falta de vontade, assim, mais expressiva, de demonstrar que realmente é organizado, ele poderia demonstrar isso de forma mais ostensiva, né? Nós poderíamos ser mais efetivos, nós poderíamos ter mais combate nas fronteiras, nós poderíamos prender mais pessoas de colarinho branco, né? Que muitas vezes a Polícia Federal consegue mostrar, embora o processo de ação penal no Brasil ela é muito dolorosa assim, para a obtenção de um resultado prático, né? Já se viu muitas vezes que aparelhos de aviação, ou veículos, ou assessores, ou a própria autoridade, ela é flagrada, né? Conduzindo, ali transportando algo que é puramente ilícito, né? Como drogas, como outras coisas. Então, a gente observa que essa questão de droga em quantidade e armamento não é coisa de traficante perrapado de comunidade pobre, não, entendeu? Isso aí já é o resultado, né? A gente tem que combater realmente quem está na parte mais de cima dessa organização. Ok. Trata, né? Porque essa questão de estar só na comunidade é aí onde acaba que essas comissões, essas organizações de direitos humanos se sentem, o Estado, né? Quando diz, a polícia só é na comunidade para prender o PPP, né? Os pretos, as putas e os pobres, né? E na verdade, os ricos, que verdadeiramente devem estar aí nesses grandes navios ou em cargas aí que a gente não consegue detectar, porque às vezes a pessoa tem imunidade, acaba favorecendo isso. E um detalhe importante que o Brasil, eu observo que não procura fazer uma correção, Márcio, Roberto e ouvintes da Rádio Clube, esses 5.500 quilômetros que nós temos de litoral aberto para entrar e sair o que quiser, na hora que quiser. Né? O Brasil não tem esse aparelho de repressão marítimo, né? Você vê que o IBAMA se preocupa com ali o defeso das espécies marítimas, a Marinha tenta ver alguma coisa no sentido de algum barco que está fora, né, das águas internacionais, e a busca de pesca entra no nosso limite, mas eu praticamente, eu confesso que a gente, né, eu estou há 38 anos envolvido com segurança pública e eu não vejo com exatidão qual é o papel do Brasil em querer combater o tráfico de drogas e de qualquer que seja outra coisa pelo oceano, né? A gente tem aí 5.700 quilômetros de portas abertas para as pessoas entrarem e saírem da forma como achar melhor. Eu já falei isso em outras ocasiões, tanto já falei em audiência pública no Congresso, como já falei em algumas emissoras, que eu acho que estava na hora de começar a policiar
esse movimento de embarcações indo para a costa sem que seja feito nenhum tipo de fiscalização, e ao desembarque a gente só vê, dizem que tem esse pacote quadrado preto, etc, etc. Eu não sei se estão trazendo sal lá do alto mar para abastecer o mercado, né? Ou o que seja. Mas é isso, você vê que aqui no Ceará, o Porto do Pecém não tem scanner para ver se a carga é lícita ou não é, né? Imagine aí o que já passou, né, Pequeiroz? Na verdade, Pedro, foi colocado em 2019 um scanner lá, mas até 2019 não tinha esse scanner, viu? Mas há uma resistência, né, nesse sentido, né, de que permitir que algo seja fiscalizado. Ninguém sabe, né, na verdade, quem Por é motivos o óbvios, né? Por motivos óbvios, né? E até mesmo já foi possível, a imprensa mesmo, inocentemente, ou sem que estar percebendo, ela já demonstrou que as navegações elas estão propícias a fazer realmente essa contribuição para o tráfico de drogas. A gente viu aquela prisão daqueles rapazes que foram presos lá nas Filipinas, né? Fizeram aqui vários trechos aqui, Natal, Rio, Natal, e foram aí em direção aí às Índias aí, por lá, acabaram sendo presos por estarem com não sei quantos quilos de cocaína no lastro do iate lá, que eles foram deixar lá para alguém. Enfim, é complicado. E aqui mesmo a gente tem muito portos artesanais, né, assim, chama de marambaia, né, geralmente os pescadores chamam de marambaia, que é esse pequeno braço do mar que entra no continente, ali eles fazem um porto, né, que as águas são mais mansas, e ali a gente vê dezenas e centenas de embarcações que vão e voltam no alto mar e ninguém verifica se há algum ilícito ali sendo praticado. Mas é isso, a gente precisa que a sociedade tenha essa consciência que o Estado democrático, ele não pode viver em harmonia, as pessoas, se não tiver uma polícia forte, uma polícia respeitada, com agentes preparados e que possam trazer todos os dias consigo a ética profissional para que possa a sociedade ter o resultado que ela espera, né, que é realmente a segurança das pessoas, e dizer também para o Estado, né, que ele deixe de apenas, tão somente apenas, mandar a polícia para combater o crime, quando poderia outros aparelhos estarem instalados naquelas comunidades. Um bom acesso, um posto de saúde, uma escola integral a partir da creche até a universidade, a geração de emprego e profissionalização dos jovens, né, para que eles possam ter uma oportunidade de chegar até pilotar uma aeronave da Força Aérea ou de uma empresa privada e não apenas ser avião de traficante. É isso. Tá bom, Pedro. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a vocês, um abraço bem forte, sempre carinhosos conosco, e que Deus nos proteja a todos. Amém. Amém. Valeu, Pedro.